camaradas, amigas, amigos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco e quero saudar-vos, saudar a corrente sindical socialista que atua na CGTP, saudar os meus companheiros de mesa e o tema que aqui nos traz, o Carlos Trindade disse-me numa mensagem muito curta de passagem que debruçasse um bocado sobre a democracia, mas a democracia, o trabalho, a relação de democracia e trabalho. Mas eu fugi disso e caí, embora com conteúdos sindicais, um pouco na linha de reflexão que o Pedro Adão e Silva veio aqui trazer. E, de qualquer forma, estou aberto depois a partilhar convosco a discussão dos problemas noutras dimensões que queiram colocar. E começo pelo seguinte, eu acho que estamos, de facto, perante uma crise muito complexa, mas só há uma certeza quando há crise, é que há saídas da crise. E não vai surgir aí um inspirador, nem um projeto que diga é por aqui a saída. É a movimentação da sociedade, nas suas dimensões todas, desde o local ao global, que está a produzir as saídas. E a gente tem que ver se as saídas estão, se vão sendo, quais os sentidos das saídas e que influência podemos ir produzindo nesse caminhar para a saída dos bloqueios em que nos encontramos. E posto isto, duas notas comentadas de entrada. Primeiro, a origem do movimento sindical, que aliás já foi referida. A origem do movimento sindical sai do mesmo caldeirão social que saíram as famílias políticas existentes mais antigas. Não há nenhuma família política existente que seja anterior ao movimento sindical. As origens são diversas, também já aqui foi lembrado, e o movimento sindical nasce no processo de desenvolvimento do sistema capitalista, nasce no seio do sistema e portanto, agindo no sistema e permanentemente questionando o sistema. Pelo menos o movimento sindical de classe, que é aquele com referências diversas, não é? Que é aquele que marca o conteúdo, que marca a gênese do movimento sindical. Portanto, teve sempre essa característica de nascer no sistema, fazer parte dele, mas questionar e procurando até, digamos, em determinadas expressões, procurando e afirmando alternativas ao próprio sistema de forma muito significativa, muito ativa. Depois chama a atenção de um outro aspecto, que é uma linguagem comum, que nós ouvimos, muitas vezes até à esquerda, os sindicatos fazem falta à democracia. Como se tivesse, portanto, a democracia foi uma construção qualquer e depois criaram-se os sindicatos fazem falta à democracia. Isto não é assim. Os sindicatos são construtores da democracia. A sociedade que nós vivemos, o conceito de democracia ou até de sociedade desenvolvida e, se quisermos, até de sociedade moderna, embora aqui, quando entramos na designação de sociedade moderna, já é mais complexa, mas na expressão da evolução das melhores dimensões da sociedade que levam ao registro de democracia, nós temos os sindicatos como construtores da democracia. Claro que os sindicatos nasceram questionando fortemente o sistema capitalista pelas suas contradições, nasceram como coligações operárias ilegais e trazem esse ferrete desde sempre. É qualquer coisa que está à margem. Faz parte do sistema, mas está à margem. E há esta tentação, não é? De dizer, fazem falta à democracia, mas depois quando exageram, quando não servem os objetivos pré-definidos, porrada neles.
E no caminhar da sociedade das últimas décadas, este problema acentuou-se de que maneira? Por razões que também já aqui foram expostas e que me vou dispensar de referenciar. Eu digo isto para fazer uma outra observação, para polemizarmos aqui um pouco, que é, olhando agora para o nosso espaço, se quisermos, de Portugal, da Europa, a evolução da nossa sociedade, e olhamos em concreto até para Portugal depois de 25 de Abril, tem na valorização do trabalho, em diversas componentes, uma das suas sustentações fundamentais. Mas quando olhamos para a Europa, o estilo de vida que nós fomos construindo, o tipo de sociedade e uma extraordinária conquista de direitos sociais só foi possível porque se valorizou o trabalho e se deu estabilidade e segurança ao trabalho. Isso foi não foi só por isso, como é evidente, mas essa foi uma componente fundamental. Não foi de outra forma. E já agora façamos um pouco façamos o percurso do século XX e o que é que nós vemos? À saída da Primeira Guerra Mundial, o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, é uma afirmação clara de uma resposta que era preciso dar, em que a valorização do trabalho tinha que ser posta em relevo e a mobilização dos trabalhadores para a reconstrução das sociedades era indispensável. Porque estávamos a caminho de uma sociedade onde a centralidade do trabalho, valorizando e dignificando o trabalho, se afirmava fortemente. E não é por acaso que a Organização Internacional do Trabalho nasce aí. Bem, mas depois passámos uma crise longa, não é? Ainda levou-se porrada e de que maneira, e a Segunda Guerra Mundial é um desastre, mas a saída da Segunda Guerra Mundial, lá estamos nós, com a necessidade. Por exemplo, a contratação coletiva vai fazendo percurso logo na primeira década, na primeira metade do século XX, mas só se consolida depois da Segunda Guerra Mundial. E quando é preciso engajar os trabalhadores e de que forma para responder ao descalabro que se expressou na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, há esse recurso. Há um pormenor que eu muitas vezes chamo a atenção, quando se fala dos direitos de participação, evolução dos direitos de participação, na criação da CEE, na sua fase inicial, o organismo de direção, que responde hoje à Comissão Europeia, se não estou em erro, tinha 7 membros, ou 7 ou 9. Um deles era nomeado pelos sindicatos, os trabalhadores. Foi sindicalista, tem mais que um mandato, e era nomeado pelos trabalhadores, porque era necessidade de um compromisso. A questão do lugar do trabalho e do valor do trabalho neste caminhar, associado a outros fatores extraordinariamente importantes, que têm a ver, né, entretanto, com os projetos políticos em confronto, ou seja, havia perspectivas de alternativas, e isso era muito significativo, e também o contexto mundial, como é evidente, no tempo atual, também digo, muitas vezes chama a atenção, cuidado, porque nós temos estes problemas todos que estávamos a falar, e eu gostei muito até de um conjunto de questões expostas pelo Pedro Adão e Silva, mas temos outras para o nosso projeto. Temos que ir mais fundo, e julgo que ele também estará de acordo no olhar da situação do plano mundial no plano europeu. Por exemplo, uma das coisas no plano europeu, quer dizer, a gente desiluda-se, pensa que nas próximas décadas a Europa vai dispor das condições que tinha no acesso às matérias-primas, nas condições que teve durante décadas para o seu desenvolvimento. Acabou. Há outros. Pode-se encontrar e tem que se encontrar alternativas. E esse é um outro aspecto, já é uma das componentes para onde é que vamos poder sair, e portanto são caminhos de interrogação. Mas, portanto, era isto que eu queria referir. Chamar a atenção de um outro aspecto, que a história do movimento operário também mostra, que é a falta de alternativas políticas desgasta a luta social. A luta social é indispensável, não é? E o movimento é indispensável, desde logo, a luta social, para encontrar caminhos de ordem política. Mas também para a formulação de propostas.
se não há alternativas, se não surgem alternativas credibilizadas do ponto de vista dos coletivos, das massas, dos países, da sociedade, a luta social vai se desgastando nela mesma. Mas tem que continuar a ressurgir até o momento em que aparecem alternativas. E aqui coloca-se uma questão para nós, sindicalistas, que é muito clara. Não há outro caminho que não seja resistir e propor e continuar a lutar. Não há outro caminho. No mundo do trabalho, como na sociedade em geral, no mundo do trabalho em particular, face ao papel que o trabalho ocupa na sociedade, o lugar que tem na sociedade. E o fundamental das teorizações que se fizeram contra a centralidade do trabalho, fazendo emergir outros fatores importantes que estão na sociedade como contraposição ao trabalho, são uma aberração e o que levam é à subversão do conceito de cidadania, tentando sobrepor à cidadania o consumo e outras coisas, não é? Mas isso levava-nos aqui a uma longa conversa. E, portanto, posto isto e dizendo que estamos positivamente desafiados, mesmo que os sindicatos tenham imensas reformulações a fazer, mesmo até podiam mudar de nome, mas agora no espaço do trabalho, os seres humanos, os homens e mulheres que constituem a sociedade, têm que se organizar para responder aos problemas com que se deparam nesse espaço onde ocupam a maior parte do seu tempo de vida. E uma outra questão é que, se há uma crise, ela situa-se, e estamos perante mulheres e homens de esquerda, ela situa-se na constatação de que a esquerda está a perder e a direita a ganhar, não é? E, portanto, nós temos que denunciar, mas não basta denunciar, é preciso encontrar caminhos alternativos. Temos que olhar... Eu reconheço os bloqueios todos agora. A gente olha a globalização, olha a sociedade no plano global e o que é que vê? Vê que a crise é financeira, é económica, é de desajustamento estrutural e político das instituições e dos papéis atribuídos aos atores e as capacidades que estão hoje digamos, disponíveis para os atores políticos ou sociais agirem. É tudo isso que aqui foi referido. Mas a crise é energética, a crise é climática e ambiental, a crise é de valores. Portanto, se há um desequilíbrio entre direita e esquerda, de que maneira? E há algumas contradições profundas que aí se mostram. A relação capital-trabalho continua a ser uma relação central nesta sociedade, mas há um problema muito complicado, por exemplo, com que os sindicatos se debatem, e os trabalhadores, cidadãos em geral, para fazer a tal valorização do trabalho, é que há hoje 1001 formas de manipular o processo de operacionalização do valor do trabalho. Temos também uma outra questão muito complexa, eu de certa forma já passei por ela, é que a gente habituou-se a falar do global, da situação do mundo, olhando um mundo que é profundamente parcelar. E, portanto, o conceito de globalização é um conceito, aquele com que nós temos tido que lidar, não é? Que resume, ou tem resumido o mundo aos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Canadá e pouco mais. E esse mundo alterou-se profundamente. E o que está aí em marcha, não estou a dizer que é melhor. Agora, o que está aí em marcha, portanto, são mudanças profundíssimas. E com essas mudanças há uma outra coisa que nós trabalhadores temos que ver. Há milhões e milhões de seres humanos que estão a chegar pela primeira vez ao trabalho remunerado, não é? E que estão a fazer um percurso de ascenso na sociedade. E nós vamos ter também que lidar com isto. E há outras coisas que são as grandes mudanças resultantes das conquistas que a sociedade tem conseguido e que introduzem problemas novos no trabalho. Desde logo... Ótimo. Desde logo, o aumento da esperança de vida, muitos dos problemas que hoje existem, tem-se montado mentiras profundas, soluções falsas face a um problema que resulta de uma grande conquista e que, na minha opinião, nestas manipulações da gestão do aumento da esperança de vida, as gerações mais atingidas são as gerações jovens e essa é